Melissa Mecenas Oshiro. É um prazer receber você aqui, Melissa. Oi. E esse é o seu quinto livro, né, Melissa? Sim, é verdade. Em pouco tempo, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, agora ela está lançando. Sim. As 5 estrelas. Olha aí, gente. E como que chama a filha? Poliana Aime. Olha a Poliana. Minha grande apoiadora. Quantos anos que a Poliana tá? Tá com 3 aninhos. Você gosta de ler? Ela já ama, ela pega o livro e fala historinha. E você já tem as suas para contar para elas, né? Entre crônicas, poesia. O que você gosta mais de fazer, Melissa? Romances, que eu mais gosto de escrever. O seu primeiro você sonhou com ele, né? Que é A Lenda das Mulheres Proibidas. Sonhei com ele, realmente tive um sonho. E aí que foi a base pro livro que eu escrevi. E ele você escreveu quando você ainda estava no Japão. Sim. Inclusive esse aqui também foi um dos que eu comecei lá. E esse aqui eu terminei aqui ano passado. Mas é que eu escrevo vários ao mesmo tempo. Você depois da Lenda veio... Qual foi o seguinte? Eu não lembro da sequência mais. Foi a Mônica. A Mônica. Que a Mônica tá aqui. É. A Mônica. Isso. Depois foi O Limite do Amor. O Limite do Amor, que a Amanda leu e gostou, nossa estagiária, gostou bastante. Que legal. Ela levou pra ler. Até teve gente que falou, Chapeuzinho Vermelho, porque ela tem uma manta vermelha. Aí legal. Depois... E depois a Volta do Filho. Que e outros contos, que foi a homenagem ao meu pai. Que é mais pessoal, né? Esse é o mais pessoal de todos. É, o mais pessoal. E agora 5 estrelas, que vem trazer a realidade do brasileiro no Japão, as dificuldades. E fala sobre os sonhos também. Sonhos. Tem uma menina, a Dekasegi, que ela tem um sonho, tem uma estrela que pode realizar esse sonho. A Eva Mille, né? Eva Mille é a protagonista do É a protagonista, é uma pianista. Depois ela vai se tornar famosa também, ela é cantora. E você se inspirou nas histórias das pessoas Dekasegues como você lá? Isso. E você fez um personagem baseado em todas as pessoas que você conhecia lá. Porque ela mora no Japão, depois ela vem pro Brasil, depois ela volta pro Japão. E o brasileiro tem muito disso. Tenta a vida lá, depois volta pra cá, daí não dá certo aqui, volta pra lá. Fica nesse vai e vem. Sim, E nisso tem os dramas dela, né? Autossabotagem, luto, enfim, fala sobre várias coisas. E a ficção também, porque tem a estrela. Tem a estrela que ajuda ela a realizar o sonho dela. Me perguntaram, mas são as 5 estrelas, e aos poucos, na verdade, as outras estrelas vão aparecendo na história. Então, assim, é bem legal, porque tem um lado fantasioso. Você misturou as duas coisas nesse. Sim. Então, eu gosto muito de escrever romance com ficção. A maioria. Tem uns futuristas também. E da onde que vem tantas ideias? Você sempre foi uma grande leitora? Como é que é? Sim, eu gosto muito de ler. E esse livro, porque eu quase fui para o Monte Fuji, eu planejei tudo. E daí, como eu não fui, eu comecei a pensar em escrever um livro. De como seria? De criar uma personagem, Dekasegi. E como seria ir, porque ela realmente vai para o Monte Fuji. Ela manda um cartão postal e ela faz um desejo para a estrela. E as estrelas aí estão meio que cadentes, né? Parece que elas estão de passagem, né? Porque essa estrela, ela cai, se transforma numa menina que vai conviver com a Eva Mille, que é a Dekasegi, que é brasileira. E aí vamos ver se o desejo dela se torna realidade. Bastante spoiler do livro para vocês que estão vendo a gente ao vivo, que vai ser lançado amanhã, né? Não, quinta-feira, na leitura. Dia 16, achei que era dia 15. Então. Dia 16, das 19 às 21h30. Na leitura no shopping? No shopping Campo Grande. Olha que bacana. Sim. Que horário mesmo? Das 19 às 21h30. Quantas edições você tem dessa vez? Tenho 100. 100 edições. Que legal.
E a Life que tá fazendo, a Life que fez. Dessa vez a Life, prestigiando a editora daqui. E é bem legal para quem não conhece como que é a vida no Japão. A personagem ela passa por vários lugares do Japão, Monte Fuji, Okinawa, e ela fala sobre o trabalho lá, enfim. E você já tá... Então, dia 16, você vai estar lá, vai estar falando um pouco sobre o livro, vai fazer leituras dele, qual que é a programação lá? Tem alguma surpresa? Se é surpresa, não vai poder falar, mas... A gente vai estar lá conversando com as pessoas, falando um pouquinho. E é bem legal vocês irem, né? E esse mês também é mês da mulher, né? Então, apoiando mais uma vez o trabalho, né, de uma mulher escritora, mãe solo, enfim. Mas eu estou muito feliz por estar conseguindo continuar a publicação dos livros, que a maioria deles são livros assim antigos que estavam esperando a oportunidade de virem ao mundo, né? E poesia, Melissa? Eu tenho bastante poesia. Publicar onde poesia? Já pensei. Na verdade, sim, na verdade eu comecei com poesia. Mas ainda não publicou nada de poesia. Eu tenho mais de 300 poesias, mas ainda não publiquei. Tenho vontade, sim. E elas são livres? São livres. Você não segue nenhum não tem metrificação, não. São livres, E você já leu elas para alguém? Já li, sim. Já li para minha família lá no Japão. Eu fazia muita poesia. Na verdade, com 11 anos eu comecei a fazer poesia, né? E até uma vez que eu era criança, né, me encontrei com outro menino que ele também escrevia poesia. Fiquei surpresa, não via ninguém escrevendo poesia. Daí ele me deu fez um desafio: você consegue escrever poesia sobre qualquer coisa? Daí eu falei, não sei, acho que sim. Daí ele me deu o título Qual é o Nome da Poesia? Esse era o título da poesia. Qual é o nome da poesia? E daí eu tive que escrever. E eu lembro que eu estava numa colônia de férias e realmente eu fiz a poesia e ficou muito boa. E só que depois, meu sonho sempre foi escrever romance, não poesia, apesar de eu começar com poesia. E depois que eu comecei, eu não parei mais. Já é o quinto, assim, que você consegue publicar em 2 anos? 2 ou 3? 2 anos. Comecei em 2021. 2 anos. 2 anos, No auge da pandemia. Sim. Na verdade, eu comecei a buscar para publicar desde 2010. Então, são sonhos antigos mesmo também que agora estão aí. Né? Agora estão aí. Isso mesmo. Você lembra de alguma poesia sua? De cabeça? Não. Eu não sou do tipo de decorar poesia. Mas eu fiz poesia em homenagem ao Japão, em homenagem ao Brasil, a Campo Grande, homenagem ao meu pai, minha avó. Enfim, já fiz várias, assim, homenagens. Mas decorar, não consigo decorar. E Melissa, como que dá seu processo de criação? Tá. Você, ali, inicialmente, você sonhou com toda a sua narrativa, né? Sim. E você simplesmente foi lembrando daquilo e foi passando para o papel. E na sequência, foi assim também? Como é que foi que surgiu os outros livros e as 5 estrelas? Cada livro, ele surge de uma forma diferente. Esse aqui surgiu mesmo da minha vontade de conhecer esse lugar que, infelizmente, eu não fui, mas... E essa personagem, ela surgiu da minha experiência vivendo no Japão, vendo as dificuldades dos brasileiros, algumas coisas que aconteciam. E isso me inspirou bastante. E isso fez você querer colocar e compartilhar essa experiência com as pessoas. Isso, criar uma personagem. Geralmente, os meus livros, eles são as minhas próprias experiências mesmo de vida que eu transformo em personagens.
Às vezes eu quero falar de um assunto, por exemplo, aqui estou falando muito sobre o assunto do trabalhador no Japão. Então eu crio uma personagem para falar desse assunto, né? Para que as pessoas, porque assim, ao tempo que a personagem vai vivendo os dramas dela, o leitor, ele vive junto com a personagem, ele viaja, por exemplo, se ela vai para o Monte Fuji, o leitor tá indo junto. Meu Deus. Tá indo junto com esse personagem, né? Tá mandando junto o seu postal, também tá fazendo um sonho que ele quer realizar junto com essa personagem. E normalmente o oriental, que a gente tem mais convívio, o japonês, ele sempre tem essa questão familiar muito forte, né? Normalmente ele vai para lá e faz de tudo para atender os descendentes dele, o pessoal que veio antes, da melhor forma possível, para dar o melhor para eles e ainda assim trabalhar mais para mandar dinheiro para casa, no caso, os que são decassegues, né? Exatamente, tem muito essa da separação da família. Às vezes só vai um trabalhar e o restante fica aqui. E eu trato disso também, sabe? Desse assunto, das pessoas que trabalharam anos a fio e perderam a saúde, perderam o contato com os filhos, o contato com a família, às vezes até com a própria esposa. Às vezes só vai o esposo e toda a família fica aqui. Esse livro fala disso também. E esse é exaustivo, né? Porque normalmente são várias jornadas de trabalho feitas lá, né? Eu tenho um amigo meu que se formou comigo em jornalismo e foi para lá, foi para Nanquim, né? E ele trabalha num período que é o Kanashiro Alexander. A irmã dele apresenta um programa por aqui no estado de esporte. E ele trabalha num período como jornalista, em outro período trabalha na fábrica lá. Sim. Faz muitos anos que ele foi pra lá. Faz 18 anos que eu me formei, mais ou menos isso. Lá a gente faz hora extra, né? Que chama Zangyo, e a gente trabalha em pé, não pode usar o celular. Eles proíbem também de usar fone de ouvido. Alguns usam até escondido, mas porque você precisa prestar atenção, porque o japonês ele tem uma qualidade pro trabalho que é 100%. Você não vê um produto japonês com defeito. Qualquer defeitinho que eles possam achar que tenha passado, eles fazem a gente parar o trabalho para abrir todas as caixas para procurar onde está esse defeito. Então, assim, o produto japonês é de alta qualidade e a exigência dentro da fábrica também. Não tem espaço para erro de jeito nenhum. Não, daí tem os horários de descanso, tem 10 minutos na parte da manhã. O horário do almoço geralmente é 40 a 45 minutos no máximo. Só que quando bate o sinal, você já tem que estar pronto para começar a trabalhar. Você não vai se preparar quando bate o sinal. Entende? Você já tem que estar com as mãos ali. E eles usam as duas mãos. Você usa a esquerda e a direita. É uma coisa que é difícil. A gente é dessa, só usa a direita. Lá não, você tem que usar. Enquanto uma faz uma coisa, a outra faz outra coisa. Eu digo montagem, né? Que a gente trabalha nas fábricas, geralmente em montagens. Eu trabalhei em montagem de panelas de arroz, eletrodomésticos, montagens de carros, peças de carros, né? Autopeças. Foi que eu mais trabalhei. Mais tempo foi na Mitsubishi, que as pessoas pensam que Mitsubishi é só carros, não. Eu trabalhei em panelas de arroz e eletrodomésticos, que tinha aspirador de pó, mas o que eu mais trabalhei foi com a panela de arroz e fogão elétrico. Fogão elétrico. Antes de começar a ter isso. Isso mesmo. E a literatura japonesa também, ela é bem premiada, né? O Oshiguro, se eu não me engano, tem uma literatura fantástica. Quando você lê ele, você já vê que é um clássico que ele está escrevendo, né? Você lê, com o que você consome de literatura japonesa?
Agora eu não tô lendo nenhuma literatura japonesa. Mas quando você estava lá, simplesmente conhece poucos, né? Conheço bem pouco mesmo da literatura japonesa. A sua, a minha inspiração maior, na verdade, para escrever os livros foi a própria vivência mesmo no Japão. E o que eu quis trazer é abrir os olhos das pessoas sobre... porque a maioria das pessoas pensa que quem vai para o Japão a vida é fácil, que ganha muito dinheiro, que fica rico, e não é essa a realidade. Para gente que vai, a gente vê realmente as dificuldades, a gente sabe a realidade em si, sabe? De como é viver no Japão. E essa foi minha intenção. Aqui, a personagem também ela vai falar sobre a fama, sobre as decepções dela em relação à própria carreira dela também. É bem interessante sobre a ilusão que ela tem, né? Eva Mili. Esse nome é homenagem a alguém específico ou surgiu? Não, foi um insight, Eva Mili. Foi realmente um insight que eu tive. Na verdade, eu sempre procuro dar uns nomes bem diferentes para os meus personagens. Às vezes eu crio os nomes. A Lenda das Mulheres Proibidas, por exemplo, eu criei o nome dos personagens. Para que não houvesse nenhum nome igual. Eu criei... os personagens principais são a Missandra, que eu criei esse nome. Também não sei se existe alguém que chama Missandra, mas eu criei. Liano e Lines, que são os dois rapazes que acabam se apaixonando por ela. Né? Os príncipes. E é uma história bem, bem fantástica, né? Também. Ela remete ao passado, mas ela é fantasiosa. Aqui os lugares são reais. Mas muitos dos meus livros, os lugares são fictícios. Sim. E eu gosto muito de colocar os personagens em realidades bem diferentes, mudar eles. Igual, às vezes a personagem ela tá numa situação assim de vida, por exemplo, super famosa, depois eu faço ela passar por situações difíceis, para mostrar o contraste do ser humano, como ele se comporta se estivesse na pobreza, na riqueza, entende? Como ele seria, como as pessoas se comportariam perante ele em diversas situações. E como que é importante os pontos de vista, né? O prisma de você enxergar por outros olhos também, né? Para você não julgar também, né? Recentemente eu vi alguma coisa do Chris Rock comentando sobre a filha dele, né? Que ele teve, que ele é rico, as filhas dele são ricas e mimadas, né? Ele falando no stand-up dele, dizendo que uma delas estudava numa escola super famosa, super gente branca, como ele diz, e ela cometeu um delito lá na escola junto com as outras meninas. Elas saíram quando não poderia sair, numa viagem que teve com a escola, e seriam todas expulsas. Eles arrumaram advogados e tal. Mas ele não queria que ela se safasse dessa. Ele queria que ela aprendesse a ser humilde. Olha, e daí ele foi lá e fez o diretor expulsar. E expulsou todas as meninas, acabou expulsando todas as meninas. Mas ela se tornou uma pessoa humilde. E ele até falou, ela era muito chata. Hoje ela é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Olha, que legal. Mas ninguém sabia que ele fez isso, até ele fala no stand-up dele. Né? É interessante. E é muito bom isso mesmo. Às vezes até o trabalho voluntário, né? Não a pena em si, mas o trabalho voluntário faz a pessoa repensar, né? Você vê da cultura, né? Porque ele era uma pessoa pobre, né? Foi enriquecendo com a arte dele, desde Everybody Hate Chris, né? Que é sobre a vida dele e tal. E até esses paralelos que são feitos. Né? Ele conta que a mãe dele, se ela tivesse que extrair um dente, ela tinha que ir no veterinário, porque os negros não eram atendidos por dentistas que não fossem negros. E era difícil achar um dentista negro. Meu Deus.
Mas às vezes, como a filha dele não viu essa realidade, então para ela é quase como se não existisse, Sim, né? E ele fez questão que não visse. Mas aí tem as consequências, né? Tem as consequências, porque na verdade a dor ensina muita gente, né? Faz a gente crescer, ter empatia das pessoas. E todos os seus livros falam disso, né? Eles não deixam só num patamar, eles procuram explorar. Eles têm um movimento da alegria, da dor, da superação. É justamente sobre isso. Que a gente tem que saber viver bem das duas realidades. Se tá bom ou se tá ruim, você tem que fazer com que o tempo fique... com que as coisas fiquem melhor, né? Vai depender da sua reação diante do mundo, né? E a Eva Billy, ela mostra muito sobre isso, né? Inclusive, no período que ela vem morar no Brasil, e na verdade o pai dela ela fica morando no Japão, ela tem a parte de julgamento, de separação do pai dela, e tem essa noção falsa de que meu pai está no Japão, a vida dele é fácil, e fala sobre isso, sabe? Que quem tá lá não é fácil e enfim, eu procuro trazer o máximo das coisas sem passar, como dizem, a cera, né? Sincero sem cera, né? Porque antigamente se fazia aquelas estátuas, passava uma cera, né? Mostrar realmente a realidade, assim, baseado no que eu vi, no que eu vivenciei, entende? O Japão, ele é muito bom. Inclusive, eu coloquei nos meus agradecimentos aqui que os salários são mais justos, né? A gente se cansa muito, mas você ganha melhor. Por exemplo, não importa a roupa que você tiver, se você entrar num shopping, numa loja, onde você estiver, você vai ser bem tratado. Não existe violência. Se você esquecer... Eu já esqueci minha bolsa no supermercado. Tava chegando em casa e tive que voltar. E ninguém pegou a bolsa. Estava no mesmo lugar que você deixou. Na verdade, o atendente pegou e guardou. Acho que alguém entregou. Um japonês viu, entregou e ele guardou. E estava exatamente. Só que lá é tudo diferente, né? Por exemplo, escolas. As escolas são todas iguais. Não existe diferença igual aqui você vê, né? Muita diferença de uma escola particular para uma escola pública. Até entre as públicas e entre as particulares. Também a diferença. Lá não, escolas são todas iguais. Então, eles têm essa homogeneidade do acesso à cultura, à arte, à educação. Não tem um que vai ter mais acesso e o outro vai ter menos. Então, o resultado é uma nação melhor, né? Enfim, eu tenho vontade de escrever outros livros sobre a realidade japonesa, né? Porque eu acho que num livro só não dá para falar, mas para quem não conhece, é muito legal. Já muito começa a ter uma ideia, né? Eu tenho uma ideia. Mais real, né? Diferente do que a fantasia. Mais real, sim, exatamente. E você pretende voltar para lá ainda? Não sei, vamos ver, né? Por enquanto, não. Por enquanto, quem sabe só para passear. Quem sabe para divulgar os meus livros. Quem sabe se um dia eu conseguir tradução, né? Traduzir para o japonês, né? Seria interessante. Tem essa questão também de consumir o que é deles, né? O que é japonês, consumir, que a gente não tem tanto isso, na verdade, aqui a gente consome de lá. Eles são fechados. Uma vez no intervalo eu tava ouvindo música e eu acho que eu tava ouvindo rock set, alguns rocks assim mais leves, e eu perguntei para uma japonesinha que trabalhava comigo: você conhece essa música, a outra? Assim,
dei várias opções para ela, todas muito conhecidas mundialmente. Nenhuma ela conhecia. Ela pegou e falou assim, me mostra uma japonesa. Daí eu entendi. Eu só conheço o que é nacional. Então, eles têm um patriotismo. Você vai ao cinema, a maioria, se tem 5 filmes passando, vão ser 4 japoneses, só um estrangeiro, a minoria estrangeira. Eles abrem muito espaço para o que é japonês. Sim. E o que é melhor, eles dizem é para nós, é para o japonês. Que é o correto, né? Seria o correto, né? É o correto, E aqui, ao contrário, a gente separa o que é melhor para fora e o que é pior para dentro. E quase não tem espaço, porque quase não tem, as pessoas desvalorizam. Então, e essa moça com quem eu conversei era uma menina de 18, 19 anos. Se você pegar um adolescente daqui de 18, 19 anos, você vê que ele só escuta música de fora, só lê livro de fora. Então, é o contrário. E talvez isso seja uma coisa para mudar no Brasil. Esse maior apoio, né? A arte. Então, amanhã, na quinta-feira, dia 16. Isso. A partir das 19 horas? 19 às 21h30, sim. Na livraria Leitura, no Shopping Campo Grande. Isso. Não percam esse lançamento. Todos os livros dela também, que é o A Lenda das Mulheres Perdidas, Mônica, No Limite do Amor. A Volta do Filho e Outros Contos. A Volta do Filho e Outros Contos, que eu não li esse ainda. Isso. Tá lá. E As 5 Estrelas, gente. Ela vai estar lá, vai conversar com vocês mais aprofundado do que a gente está falando, vai tirar suas dúvidas. E também vai dar a assinatura delas para vocês. Com certeza. Então, você tá gostando? Tá. Não para. Parece meu bebê. E esse é meu? Sim, eu vou assinar para você. Que fica à vontade. Tá. Então, você quer ler um trecho dele pra gente? Tá. Eu vou ler o daqui da contracapa. Chegando em casa, Josias pediu que Estelina ligasse para seus pais e que voltasse para casa, pois eles deveriam estar preocupados. Eu não tenho pais, sou uma estrela. Por favor, deixe eu ficar. Tenho apenas mais 2 dias antes de morrer. Sou uma estrela cadente que caiu antes da hora, e agora estão para se completar meus dias. Então, tem um tempo aí, mais um spoiler, tem um tempo. Mas calma que são 5 estrelas. Né? Essa é uma estrela cadente mesmo, que se torna menina e ela quer realizar o sonho da Eva Mille, porque ela fica observando essa menina, sabe? E ela sabe, ela acompanha. E ela é apaixonada pelos seres humanos. Que maravilha. Ensinar para você. Então, gente, as 5 estrelas. Quinta-feira, dia 16 de março, a partir das 19 horas até as 21h30, na livraria Leitura, no Shopping Campo Grande. A Melissa vai estar lá e todos os outros 4 livros dela também provavelmente vão estar por ali, para você ter ideia de tão diversa que a Melissa é, como ela falou aqui para vocês. Quanta literatura diferente cabe aqui. Verdade. Desde a poesia, que foi o que ela começou, que ainda vai tá devendo ler pra gente uma poesia dela. Eu vou pensar nesse projeto de publicar as poesias. Obrigada. As 5 estrelas. Isso. Eu vou agradecer. Vou agradecer aqui. Muito obrigado, Melissa, se quiser fazer seus agradecimentos. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada a você que está aí me assistindo. Obrigada ao Jornal Estado, obrigada ao Rafael, obrigada a Deus, obrigada à minha filha, obrigada às pessoas que estão todos os anos, meu Deus, indo aos lançamentos,
tá? Gente, muito obrigada. Espero vocês na quinta-feira, das 19 às 21h30. E como esse é um livro que fala de sonho, leiam ele, comprem ele, leiam, e eu desejo que o seu sonho se realize. Muito obrigado, gente. Eu vou agradecer aqui o Caio, vou agradecer o Berlim que está aí hoje, a Amanda, o pessoal que vai vir ainda, que é a Júlia, o Bruno, o Kim, que fazem um BBB Cast para vocês. Agradecer a dona Nídia, representando ali o comercial, a dona Ana, que sempre recebe o pessoal tão bem aqui. Lembraste hoje, é o seu Chico que está lá. Agradecer a Letícia, do estadoonline.com.br, que provavelmente está colocando esse conteúdo online no Instagram da página, que é o Estado Online MS. Vou agradecer o pessoal do Impresso por meio do editor-chefe Bruno Arce. Agradecer o seu Jaime, agradecer a Esmeralda, a Rondinelli, todo mundo aqui do jornal representado por esses nomes que eu disse. Muito obrigado, gente. Continue acompanhando a gente, acompanhe todas as nossas redes sociais, nossas plataformas, que são, se você está vendo pelo Facebook, você sabe, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Pelo YouTube é o Estado Play, é o Estado Play no YouTube, é o Estado Play no TikTok, é o Estado Play no Quai, é o Estado Play no Spotify, é o Estado Play no Twitter, no KO, e também temos nossas páginas, nossos perfis no Instagram, que é o Estado Play e o Estado Play Cortes. Eu vou ler a poesia que eu escrevi durante o nosso bate-papo e nos vemos no próximo episódio, provavelmente na quinta-feira, com o Renan Rodrigues. Muito obrigado novamente, Melissa. Nos dramas do luto, o Oriente orienta o Ocidente por acidente ao melhor ser, evanecer de si em um transmitir de si para transmutar seu eu para o outro, abrindo os olhos para cair e se superar todo no mover da estrela cadente, brilhando um pouco da gente, olhando para o céu que já foi cera e derreteu e ainda será. Lindo mesmo. Muito obrigada, Rafael. Obrigada a toda a equipe. Quando a gente chega aqui é super bem recebido. Muito obrigada. Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau.